Bom, o nosso painel é sobre condutas unilaterais, quando intervir e quando punir, se é possível estabelecer thresholds. Eu queria começar agradecendo o IBRAC, né, em nome do presidente Bruno Drago. Esse painel foi proposto pelo Daniel Andreoli e pelo Marco Fonseca, do Demarest, e eles muito gentilmente me convidaram a moderar. Fiquei bastante satisfeita, não só pelo convite, mas também pelo tema e por esse grupo de pessoas aqui que eu admiro bastante e fiquei feliz de poder conversar com vocês ao longo das últimas semanas, né, em preparação. A gente teve uma baixa aqui no nosso painel, porque originalmente o Guilherme Rezende era para estar aqui, e ele ficou muito triste, mas ele, infelizmente, não pôde participar. Ele nos avisou no início dessa semana. E, como todo mundo sabe, ele assumiu aí funções no STF, e essa semana era uma semana que ele tinha lá compromissos imprevistos que ele não conseguiu conciliar. Então, é uma pena, mas a gente sente muito, mas entende, né? Fica feliz que ele está lá, porque ele é uma pessoa muito competente, e a gente se reorganizou aqui para poder fazer o nosso painel. Bom, temos aqui como palestrantes a Ana Carolina, que eu vou ler rapidinho aqui o seu CV, que é graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, especialista em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, mestre em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Nossa, tem um currículo enorme aqui, hein? Enfim, a Ana é muito fera, né? Todo mundo conhece ela, sabe? Acabou aí. Ela tem muita experiência, já trabalhou no CAD, participou da época no desenho da Lei Nova, né, que não é tão nova, e hoje ela é sócia no Marcos Veríssimo Advogados. Então, agradecer a participação da Ana. A Carolina Antunes, todo mundo conhece também, né, coordenadora geral de análise antitruste na Superintendência Geral do CAD. Na verdade, a gente estava brincando que ela era a pessoa mais importante desse painel, porque todo mundo quer ouvir o que ela tem a dizer, né, que ela está conduzindo a unidade dedicada a condutas unilaterais, e falamos isso para ela várias vezes, então ela não está se sentindo pressionada de forma nenhuma. Enfim, muita responsabilidade. Muito obrigada por você estar participando, tá? E pelas trocas também, né, em preparação ao nosso painel. E o Ricardo Mota, que é mestre em Direito Comercial pela USP, especialista em Direito Econômico pela GV de São Paulo e coordenador de mercados digitais do Comitê de Concorrência e conselheiro do IBRAC, sócio do Greenberg Cordovil Advogados, e também já foi coordenador do grupo de trabalho de condutas unilaterais, né? Vai falar um pouquinho sobre isso também. A gente se organizou da seguinte forma: a gente vai ter, primeiro a Ana vai falar, depois a Carol, depois o Ricardo, e a gente vai ter 20 minutos para cada um, e a gente vai ter as perguntas para depois da apresentação de vocês, né? Eu acho que a gente já pode começar. O Ribas me pressionou bastante a manter tudo no horário, fiquei um pouco assustada, está ali olhando para mim. Então, quando eu ficar com muito medo do Ribas, eu comunico a vocês e para a gente tentar ficar no tempo, tá bom? Obrigada. Obrigada. Eu queria agradecer aqui primeiro ao IBRAC, especialmente ao Daniel e ao Marco, que fizeram um convite para eu estar aqui hoje. É uma honra estar aqui hoje com a Carol, com o Ricardo, com a Mari, especialmente com essa plateia tão qualificada. Acho que depois de 20 anos, começar pela primeira vez aqui, estar num painel nesse teatro que é lá, Globo News, está sendo realmente muito legal. Queria dizer para vocês que olhando daqui está meio difícil, assim, porque a luz está bem na cara, mas vamos lá. Eu hoje estou aqui para dar o pontapé inicial nesse debate. Hoje de manhã, acho que o Furquim tornou a nossa vida aqui um pouco mais complicada, né? Mas o que me causou grande surpresa foi na hora que até a Joyce, acho que começou a falar, falou assim, a Resolução 20 ainda dá o parâmetro para a gente de como analisar condutas unilaterais. Eu falei, gente, nem sabia que estava em vigor ainda, estamos aqui em 2023, essa resolução é de 1999.
fui olhar e, de fato, a resolução em si não está, mas o anexo está lá firme e forte. Eu espero, Carol, e sem querer também antecipar nada, que você dê boas notícias dentro em breve, que essa realidade mude também. Mas vamos lá. Quando eu olhei para o tema do painel, né, quando punir, quando intervir, mais ainda, né, se é possível estabelecer critérios para isso, pensei que a gente tem que começar esse debate passando por 4 pontos. O primeiro dele é quando que uma estratégia comercial pode configurar uma prática anticompetitiva. Vencida essa etapa, será que é possível a gente ter alguma previsibilidade, né, sobre isso? Se é possível, né, o que o CAD tem dito sobre isso? Como que ele tem analisado? O que a gente pode tirar dos casos que eles têm, principalmente a SG, decidido? E, por fim, né, como que nós, tanto no privado quanto no próprio CAD, pode se antecipar a eventuais problemas relacionados a esse tipo de prática? Já indo direto para o primeiro ponto, a gente sabe que a análise de condutas anticompetitivas, unilaterais, é extremamente desafiadora. Assim, primeiro de tudo, em que momento, né, que aquele critério do market share, da participação de mercado, vira que hoje a gente pode chamar de posição dominante qualificada? Por que eu acho que esse termo assim, se adequa melhor? Porque a presunção legal de 20%, além de ser relativa, a gente está vendo que cada vez mais ela não é uma presunção que tem que ser adotada em qualquer mercado, né? Isso varia, o mercado varia, tem várias características. A própria prática em si, a natureza da prática, impõe que outros limites sejam ali considerados. Dito isso, né, a gente está aqui num campo do pouco óbvio, né, que a gente chama de ilícitos pelos efeitos. A gente tem que ir para a segunda etapa disso, né, que é analisar os efeitos da prática. E aí também, assim, eu acho que está cada vez mais complexo estabelecer critérios nisso, né? Eu acho que aí o Ricardo também vai mostrar para a gente nos mercados digitais que isso é uma tarefa árdua hoje em dia. Dito isso, a gente não tem aí efeitos hipotéticos e os efeitos têm que ser comprovados. Eu acho que hoje de manhã também na fala do Frade, né, ele foi muito feliz quando ele disse que a prática decisória do CAD ela carece um pouco de olhar para os efeitos e para as eficiências também. Então, esses 2 pontos, né, esse ponto final aí das condições necessárias que a gente tem que, da onde a gente parte para analisar essas práticas, eu acho que a gente precisa ainda avançar e eu acho que o guia, né, Carol, deve trazer ali importantes nortes para a gente ter aqui e discutir, debater e evoluir nisso. Eu acho que no segundo ponto, de como ter previsibilidade, obviamente, a gente não tem aqui no Brasil safe harbors regulatórios como há lá fora. Lá no guia da ICN, né, que o CAD agora vai virar co-chair, parabéns, Carol. A gente tem ali alguns exemplos de market share que são considerados em determinados mercados, por determinados países, envolvendo determinadas práticas. Eu, pensando aqui um pouco sobre como que a gente podia pensar em algo no Brasil que pudesse ser útil para isso, eu lembrei do instrumento da consulta, né? Eu acho que é um instrumento muito importante que é pouco utilizado. Assim, rapidamente, né, a consulta ela não precisa versar necessariamente para uma prática que esteja implementada. A prática ela pode ter sido pensada, desenhada e ainda não implementada, e aí ser objeto de uma consulta ao CAD. Eu acho que os 3 últimos exemplos que a gente tem relacionado a isso, assim, dão um pouco a dificuldade também que envolve esse tipo de decisão do CAD nesse tema. O primeiro deles, que eu acho que vale lembrar aqui, que é o caso da Ipiranga, que envolvia a sugestão de preço de revenda. A Ipiranga levou uma consulta, o CAD conheceu da consulta, disse que tudo bem, vamos em frente, mas teve um porém ali que ele disse: a minha decisão vale por 2 anos. Apesar da resolução de consulta dizer a decisão vincula as partes por 5 anos, naquele caso específico, o CAD modulou esses efeitos para dizer que o prazo seria de 2 anos. O segundo exemplo, que é ligado também ao terceiro, porque envolve a mesma prática, né, aquela prática de preço máximo anunciado, teve uma consulta julgada em 2018, o CAD, por maioria naquele então,
conheceu da consulta e disse que a prática seria legal. Em 2021, e aí é importante dizer, já numa outra composição, a mesma prática foi levada para uma outra empresa e o CAD, também por maioria nesse então, disse que a prática não seria legal. É um caso assim que eu acho que vale a pena dar uma olhada, foi super debatido, mostra a dificuldade da análise de conduta unilateral, inclusive assim, ao longo do tempo, veio de 2018 para 2021, houve uma mudança de concepção, de composição do Conselho que impactou diretamente essa análise. E ali também houve um debate muito intenso sobre o papel do DE. E é uma pena até que o Guilherme não esteja aqui hoje, porque eu acho que ele poderia até falar um pouco mais sobre isso. Os conselheiros debateram assim, ativamente se o DE deveria ou não falar nesse tipo de procedimento. Ao final, acho que ficou um debate em aberto, a ver, né? Eu, particularmente, acho que o DE tem muita relevância, especialmente em análise de condutas unilaterais, porque eu acho que, se há algo que a gente tem visto mais e mais, é que o economic sense que permeia essas práticas é algo que assim, tem que ser levado em consideração, não pode ser deixado de lado, né, quando a gente analisa esse tipo de prática. Aí, indo também um pouco mais além, eu queria passar logo aqui para o nosso terceiro ponto, que é sobre como o CAD tem dado sinalizações com relação à análise desse tipo de prática. Acho que não vou falar aqui das decisões do tribunal, acho que o Ricardo vai trazer o mapeamento que o IBRAC fez, né, sobre isso. Acho que aí a gente pode entrar melhor no detalhe de cada dos tipos de decisões, até porque ainda acho que são poucas, né, se a gente considerar o número de processos decididos com relação aos cartéis. Mas eu acho que a gente vai conseguir ver também, principalmente nos dados que a Carol vai trazer, sobre a importância das decisões do CAD quando fala de inquérito administrativo arquivado. Eu acho que a gente tem um amplo campo para começar a olhar bem para esse tipo de prática, esse tipo de análise, porque, especialmente quando o CAD diz que não, isso não vai para frente, a gente consegue tirar ali alguns parâmetros de como a autoridade está olhando e estabelecendo estándares importantes. Além disso, né, eu acho que a gente pode também analisar um pouco o que o CAD tem feito em termos de medida preventiva. Eu acho que teve um número crescente de medidas impostas. Hoje de manhã, a Lilian falou um pouco que teve também um número grande de medidas que não foram concedidas, né? Eu acho que esse também é um dado relevante para a gente analisar e que mostra assim, muito também, eu acho que na OCDE, um paper de 2022, se não me engano, já trazia um pouco um panorama de como o CAD estava impondo de forma crescente medidas preventivas e considerando muito 3 elementos principais, né, que também norteiam todo o debate sobre análise de práticas verticais, que é temporalidade, proporcionalidade e adequabilidade. Então, isso fica muito claro quando a gente olha para as decisões recentes envolvendo medidas preventivas, como o CAD tem trabalhado também esses 3 critérios na análise desse tipo de conduta. E aí, olhando assim, medida preventiva, obviamente, a gente vai passar para o segundo ponto, que são os TCCs. Né? Em geral, quando você tem a imposição de uma medida preventiva, a negociação do TCC ela se antecipa. Ela vai e ela aparece de forma mais rápida. Né? As partes procuram o CAD, eventualmente, para pensar num acordo. O que em conduta unilateral é super válido. Né? Apesar da crítica da OCDE no peer review, é importante que a gente diga que aqui a gente está trabalhando num campo onde nem sempre a multa é o que se busca. A gente tem aqui que olhar também o que vai promover uma melhor dinâmica nesse mercado. Às vezes, a cessação da prática por completo ela vai matar uma estratégia comercial inteira, que tem um ponto específico, que é complicado, mas aí você acaba dando uma multa, mandando cessar a prática inteira, sendo que aquilo ali era só um probleminha. Se você conversasse ali com a autoridade, tentasse endereçar melhor, a gente podia ir para frente. Então, quando a gente olha aqui, eu acho que para a evolução dos acordos celebrados, isso fica um pouco mais claro. Assim, não dá para ser objeto de uma crítica pura e simples, que o CAD negocia, termina todos os casos em acordo. Não, gente.
Acho que a crítica ali da OCDE, lá atrás, era muito sobre o momento em que a autoridade ia celebrar esse acordo. Acho que tem um texto na Revista de Direito da Concorrência, da Patrícia, que trabalhou um tempo lá no CAD, que ela fala que demorava 5 anos para um caso de conduta unilateral chegar no tribunal, e quando o caso chegava, ele terminava no acordo. Isso sim era difícil, porque assim, você vai falar um acordo depois de 5 anos de uma prática que às vezes não está nem mais gerando efeito. Então, de fato, acho que aí a crítica valia. Mas olhando assim, para o mérito do que você pode desenhar em termos de acordo, acho que a gente tem muito ainda a trabalhar. Dito aí, assim, se for para falar agora em TCCs que eu acho que vale a pena a gente olhar bem, assim, estudar, começa com o TCC das OTAs, né, que eu acho que foi um marco relevante ali em termos de MFN, envolveu também empresas que, acho que a própria nota técnica traz isso, dizendo que não tinham posição dominante, então é um caso bem interessante nesse aspecto. Tem também, agora, iFood, Gympass, Ambev, que discutem também muito critérios e patamares, né, que podem ser considerados para análise dos efeitos de determinadas práticas. O desafio aqui é sempre, né, timing, proporcionalidade, e pensar em como que a gente pode também estabelecer um sistema de monitoramento desses acordos, né? Porque não adianta também falar, não, celebrei o acordo, maravilhoso, tudo de bom. Se a gente não está só acessando a prática, eu acho que o CAD tem que ter também um bracinho ali de olhar e falar assim, vamos lá, como é que isso está vendo na prática? Depois, o acordo vai valer por 2, 3 anos, 5 anos. Durante esse tempo, acho que vale o papel do trustee e do próprio CAD, acompanhando também esse tipo de prática. Eu acho que isso já foi pensado. Nossa, tempo esgotado aqui, on fire ali. Não, tem ainda tempo. Obrigada, Mara. Tá errado o tempo. O foguinho aqui foi antecipado. Falei tão pouco ainda, estou aqui ainda começando. Aí, voltando aqui um pouco no ponto, o que aconteceu ali, né, no caso dos Correios, né, que eu acho que foi o primeiro caso que o CAD fez um acordo que previu a criação de um programa de compliance para conduta unilateral. E também, nesse TCC, o CAD falou que haveria um trustee de monitoramento. Não lembro se depois desse caso teve algum outro também que teve essa previsão. Mas eu acho que é algo assim, a ser explorado e a ser pensado também para os próximos casos aí que estão no pipeline. E aí, indo assim, já para o meu primeiro e último ponto, né, que eu acho que a gente vai voltar aqui algumas vezes, como se pode antecipar eventuais problemas, né? Tem toda uma dificuldade do lado da autoridade, e a Carol pode falar melhor sobre isso, que é evitar que casos de conduta unilateral sejam instrumentalizados, né? Virem ali, deem um alento para disputas privadas, né? Você acaba levando algo que é privado para o CAD, e nisso aí você cria uma grande confusão. Esse é um risco para a autoridade, que eu acho que norteia aí muito do que vem em termos de decisão e orientação. E, por óbvio, também, né, a preocupação da autoridade com o timing e efetividade da sua decisão. Do lado dos administrados, tem sempre a preocupação de estar alinhado, né, das empresas estarem alinhadas com as melhores práticas do CAD. Nesse caso específico, a gente ainda não tem um guia, né, não, sem pressão de novo, Carol, mas eu acho que o guia é cada vez mais importante, e aí eu já vou para o meu último ponto, porque eu acho que o guia é importante. Eu acho que tem todo um campo agora para as empresas começarem a pensar e, de fato, implementarem programas de compliance, sistemas de prevenção e monitoramento para conduta unilateral. E aqui, gente, é um campo onde vai ter advogado interno, externo, economista, time comercial. Não dá para a gente pensar nisso se não for envolvendo todo mundo. Então, se há algo que eu acho que está aí para a gente trabalhar melhor, é nesse tipo de programa de compliance. Dito isso, até lembrando também, né, que eu acho que o conselheiro Vitor, não sei se ele está aqui, mas ele tem um artigo ótimo na Concorrência exatamente sobre isso. Já acho que de 2021, salvo engano, ele já falava de como o CAD tem que começar a promover esse tipo de programa de compliance para lidar com condutas unilaterais. Bom,
chegando aqui no final, né, já para passar aqui para a Carol, para a gente ganhar um pouco mais de cor aqui no debate com relação aos casos, números que o CAD tem para apresentar, eu acho que a gente tem um caminho aqui, do lado da autoridade, que tem se esforçado e cada vez mais intensificado um trabalho para dar segurança jurídica no procedimento da análise desses casos. Se há, assim, uma crítica válida com relação à falta de massa crítica para análise, em termos de decisão relacionadas a condutas laterais, eu acho que a gente tem que reconhecer o esforço que tem sido feito para, em termos de inquéritos, em termos de PPs, nessas decisões de arquivamento. Isso aí tem gerado mesmo uma massa crítica também desse lado, de como a gente pode entender como o CAD tem aumentado, intensificado e se preocupado mais com esse tipo de conduta. Porque a gente fica muito preocupado em olhar, não tem tanta decisão de Tem inquérito. Então, assim, eu acho que o número que a Carol vai trazer vai ser, de forma, esclarece muito isso, né? E do nosso lado aqui, do lado privado, dos administrados, das empresas, eu acho que fica esse desafio da gente começar a pensar e trazer para a mesa todo mundo, o time comercial, jurídico, interno, externo, economistas, para pensar em programas de compliance, de prevenção e monitoramento, e fazer disso uma realidade também para as empresas e tornar o dia a dia de todos nós um pouco menos complexo, né? E mais claro. Com isso, eu encerro aqui. Obrigada. Foi super no tempo e continuou com um foguinho aqui, tá? Só para avisar o pessoal do foguinho aí que organiza. Obrigada. Pô, esse foguinho foi assustador. Não é? Assim. Pois é, a gente ainda ouviu uns barulhos aqui, quer dizer, vocês ouviram também, não fui só eu, não tá? Tá bom. Não, super obrigada, Ana, aí que já deu essa uma introdução bastante completa, assim, né? A gente passa agora para a Carol, que vai falar sobre o que tem sido feito na superintendência, né? E vai falar sobre o guia. Eu, pensando nessa resolução 20, estava pensando que os nossos estagiários eles nasceram depois da resolução 20. Olha que loucura, né? Então, enfim. Então, Carol, você fica à vontade. Acho que você prefere falar dali, que você vai apresentar uns números, né? Tá, por favor. Boa tarde, pessoal. Como a Mariana apresentou, eu sou a Carol Helena e eu queria começar agradecendo, gente, o convite. Eu estou muito lisonjeada de ter sido chamada. Muito obrigada. E tantas pessoas aqui que eu admiro, né? Então, acho que é muito legal. O tema do painel é bem amplo, né? Mas eu fiquei encarregada de focar em algumas questões sobre o ponto de vista da Superintendência Geral. Primeiro ponto, a gente falar sobre como tem sido essa experiência de ter uma unidade focada somente na instrução de condutas unilaterais. Depois, a gente vai entrar já nessa esteira e falar um pouco do guia. O que é o guia, o que a gente pode esperar do guia e o que a gente não pode esperar do guia também, né? Porque tem o limite. E também, depois a gente vai falar um pouco da pergunta do painel. Quando intervir? Né? A gente falar um pouco de medidas preventivas, de o que a gente leva em consideração quando a gente pensa, quando a gente considera as medidas preventivas. E o spoiler é que sim, a gente indefere muito mais pedidos de medidas preventivas do que a gente defere, com certeza. Eu não tenho esse número aqui, se eu soubesse eu teria pego, mas é com certeza, sim. Bem, então passando no primeiro ponto, né, a criação da CGA 11. O peer review da OCDE de 2019 já tinha falado que, embora o CAD tivesse analisasse mais condutas unilaterais do que a média dos países da OCDE, a gente deveria investir mais na análise de condutas unilaterais. Nessa esteira, então, o superintendente geral, em maio de 2022, ele reformulou a SG para a gente poder ter essa experiência de ter uma área totalmente focada uma equipe totalmente focada em unilaterais.
Isso foi no fim do maio de 2022, como eu já falei, e agora, em outubro, a gente está mais ou menos com 1 ano e meio, né? E eu acho que é uma oportunidade boa de ver os resultados, os números, e a gente poder ver como está sendo a experiência e o que a gente pode melhorar. Como eu já mencionei em outras ocasiões, quando estruturamos o CGA 11, tentamos fazer um corte do que viria para a nova CG e do que permaneceria nas CGs temáticas, né? A gente tentou fazer isso de forma alocada, de forma mais eficiente, os processos. Além disso, quando a CGA 11 foi criada, todos os casos novos passaram a já entrar na CGA 11. Com isso, a gente tem um trabalho que talvez seja invisível para o pessoal de fora, que a gente diariamente troca muitas ideias com a triagem, né, com a CGA 9, né, o Rubem e a equipe dele, porque a gente está sempre discutindo essa denúncia. Tem como prosperar em sede de unilateral ou não? Aí normalmente a gente fala, não, ou então já tem uma investigação em andamento sobre isso, ou não é competência do CAD, acontece muito, né? Ou é interesse privado, claramente interesses privados também, né? A gente tem muito também. Então, gente, eu trouxe os números de condutos unilaterais da SG nesse 1 ano e meio. Eu friso que é da SG como todo, porque como vocês vão poder ver, as equipes temáticas também conseguiram andar bastante, tiveram importantes avanços com os casos que permaneceram lá, tá? Aqui. Assim, então, de maio de 2022 até outubro de 2023, a SG instaurou 42 PPs, 30 IAs e 7 PAs, totalizando 79 investigações ou instauradas ou que avançaram de fase, né? Foram para IA ou para PA. E também conseguimos encerrar 88 casos. Arquivamos 57 PPs, 26 IAs e 5 PAs, além de ter enviado para o tribunal por sugestão de condenação 2 PAs. Nesse ponto, eu queria abrir um parênteses sobre a importância disso que a Ana Carol falou. Gente, arquivamento é uma decisão e a gente não arquiva sem dar os subsídios, né? Eu acho que a gente sempre tenta, pelo menos a gente tenta, fazer uma análise bem estruturada e embasada dos motivos pelos quais a gente está arquivando. Então, eu acho que esse número, realmente, a gente está tentando trabalhar para chegar a mais casos de condenação, subir para o tribunal, eu acho isso importante. Mas esses números também, eles dizem muito sobre a nossa política de análise de condutas unilaterais. Então, voltando aos números, para efeitos de comparação, juntando tudo, né, PP, IA, PA, ali naquele total, né? Em 2019, foram instaurados 44 investigações, em 2020, 33, em 2021, 18. Fazendo uma média para ficar assim, 18 meses, que não é o nosso, dá uma média de 47 casos instaurados e agora, nesses 18 meses, a gente conseguiu 79. Em relação às investigações encerradas, do mesmo jeito, contando ali do total, né? Em 2019 foram 36, em 2020, 23, em 2021, 10. Fazendo a média dos 18 meses, seriam 34 investigações encerradas, contra as 88 que a gente teve aqui nesse 1 ano e meio. Então, como uma apaixonada por condutos unilaterais, eu trago esses números aqui com muita felicidade, mesmo, porque eu acho que é fruto de um esforço de toda a Superintendência Geral. É um esforço da CGESA 1 a 4 também, que elas conseguiram andar com as condutas delas e andar de forma mais célere com os ACs, né? Porque lá continua essa concorrência entre a equipe a equipe tem que analisar tanto conduta quanto AC, mas eles conseguiram. E nesse ponto eu acho importante também destacar que uma das ideias de se criar uma equipe, separar as equipes, né, de investigação e de AC, era também tentar tornar mais célere e mais eficiente a análise de dados de concentração. Eu acho que é notável também que esses números melhoraram, eu não tenho eles aqui, não é da minha área, mas assim, esses números melhoraram sem dúvida, e é claro que isso tem a ver com o grande esforço das coordenações e de toda uma estruturação interna da superintendência, mas pela minha experiência, né, como eu já coordenei 2 dessas coordenações temáticas, CGA 1 e a CGA 3 anteriormente, eu imagino que a gente ter desafogado um pouco também deve ter ajudado, né? Então, eu acho que esse objetivo a gente está conseguindo também
atingir. Quanto à CGA 11, a gente tem buscado fazer o nosso melhor para analisar as denúncias de possíveis condutas com o aprofundamento necessário e, dentro do possível, temos nos esforçado para tornar mais céleres as investigações. Embora ainda a gente saiba que a gente tem no estoque algumas condutas bem antigas e, sim, a gente está preocupado com elas e estamos tentando fazê-las andar, mas tem umas condutas que não estão paradas por acaso, assim, né? Porque realmente tem algumas questões que a gente está tentando sanear, então a gente está trabalhando nisso, tá? A SGA 11 cresceu, agora nós já somos 12 pessoas, cada um, né, em sua curva de aprendizado, claro. A gente começou com uma equipe pequena, mas bem experiente, agora as pessoas estão entrando, e a gente tem trabalhado com afinco, porque trabalho não falta para a gente. A gente está aqui, no momento, com 54 casos em análise, sendo 9 PPs, 28 IAs, 11 PAs e 6 análises de recursos de arquivamento de PPs e IAs. Além disso, fazemos o acompanhamento de preventivas e de TCCs, além da análise rotineira de novas denúncias, né, que eu tinha mencionado. E, de fato, o número de 54 é um número ainda alto, mas a gente já chegou a 90 casos concomitantes. Então, a gente se alegra com 54 no momento, tá? Além disso, eu acho também que é muito importante ressaltar o papel das chefias da SG também, nesses números que a gente tem de condutas unilaterais, porque você vê, para o adjunto, para o Diogo, ele continua na concorrência entre o tempo dele em ACs e unilaterais. O Barreto acrescenta ainda cartel. E, no entanto, eles resolveram priorizar isso, as unilaterais. A gente conversa muito, sempre, e a revisão também. Então, eu acho que isso tem sido muito importante. Dito isso, com muita alegria, né, que a gente recebeu a notícia que vai ser co-chair do Unilateral Conduct Working Group, lá da ICN. Em março desse ano, eu tive a oportunidade de participar do último seminário de condutas unilaterais lá no Japão, e aí eu conversei bastante com os co-chairs, falei para eles que a gente tem muito a contribuir, e eu estou feliz que tenha dado certo, e eu acho que a gente tem muito a contribuir mesmo. Eu acho que vai ser muito bom para o CAD e para toda a comunidade antitruste brasileira, né? E, nesse mesmo clima alegre, vamos falar, então, do guia de condutas unilaterais. Desculpa, gente, condutas de abuso de posição dominante. Porque a gente começou a pensar lá internamente, né? Guia H, guia V, guia de condutas unilaterais não ia ter uma abreviação muito boa, aí a gente deixou para lá. Aí agora vai ser de abuso de posição dominante. Brincadeiras à parte, esse guia é fruto de um grande trabalho de pesquisa e esforço conjunto da SG. É um projeto que já começou já há um tempo atrás, com a colaboração de diversos colegas, alguns dos quais não estão nem mais no CAD, mas deixaram suas contribuições com as suas experiências, né? Nesse ano, o que a gente fez foi reestruturar o guia. A gente achou que talvez umas coisas pudessem sair, para ele ficar mais objetivo e tudo, e atualizar, né? Tentamos trazer tudo que a gente tinha de mais atualizado. Então, hoje de manhã, teve essa pergunta, né? O que devia constar no guia? Gente, boa pergunta, né? Porque, assim, a gente está tentando, mas sempre vai faltar alguma coisa. Por exemplo, Safe Harbors, foi falado de manhã. Gente, é safe para quem? Para a gente, né, é difícil demais definir algo assim, né? Mas o guia ele tem como objetivo aumentar a transparência, né? E fazer com que os agentes de mercado, não só a comunidade antitruste, não só, né, os advogados, mas, por exemplo, a minha empresa está sendo investigada, eles entenderem que tipo de procedimento a gente usa, o que a gente vai analisar, eles entenderem por que a gente está fazendo aquelas perguntas nos ofícios. Agora, é muito importante para orientar a equipe técnica do CAD. Ele nasceu com esse objetivo, ele nasceu para ser um guia de cabeceira mesmo da equipe técnica, né? As pessoas chegarem e já terem algo com que elas podem trabalhar, né? Nesse sentido, a premissa muito importante de ser mencionada
é que a gente quer um guia didático e totalmente imparcial. Ele tem um início bem introdutório sobre condutas unilaterais em geral. A gente aborda alguns critérios básicos de análise, definição de mercado afetado, análise de posição dominante, das condições de concorrência, quais justificativas, né, para a adoção da prática, quais eficiências e potenciais benefícios, isso tem também lá. E depois a gente entra em cada conduta especificamente. A conduta X é configurada assim, devemos analisar aspectos W, Y e Z, mas, por exemplo, em uma conduta específica tem lá assim, nessa conduta também é importante verificar isso e aquilo. Por exemplo, né, FPR, né, é importante verificar, no caso de FPR, é importante verificar a unilateralidade da conduta, senão a gente muda até de adjunto, a gente já manda para a Fernanda. Né? Então, a gente tem um capítulo que fala da análise de mercados diferentes, né? A análise de plataformas de múltiplos lados, de mercados digitais. Mas é isso. A verdade é que a conduta é a mesma, né? E a gente fala mais ou menos como analisar ela quando são em plataformas de múltiplos lados e em mercados digitais. A gente não abriu um capítulo específico só sobre isso, até porque, como o Marcos mesmo falou de manhã, a gente ainda não tem uma massa crítica, né, ainda para falar. Nós estamos aprendendo, mas acho que não somos só nós, né? Eu acho que é o mundo todo, né? Nesse caso, né? Então, eu acho que é necessária e bem-vinda essa unificação de entendimento sobre as principais condutas que chegam para nós e essa transparência nos nossos procedimentos e no que a gente vai investigar para configurar cada conduta. Nós optamos por colocar em anexo com a lista dos casos que já passaram pelo CAD, divididos por conduta e colocando se eles foram arquivados, resolvidos por TCC ou condenados. E a ideia é que esse guia seja dinâmico, que a gente atualize ele anualmente, justamente para ele ser o mais útil possível como objeto de pesquisa mesmo, de estudo, né? Então, a gente está bem avançado nas revisões internas, tá? Em breve a gente deve soltar para consulta pública e a gente espera muito a contribuição de vocês todos. A gente quer sugestões mesmo, a gente quer opiniões, críticas construtivas, por favor. Mas a gente está animado e a gente espera que esse processo, que esse guia saia. E acho que com a colaboração de vocês a gente consegue chegar em um termo em que talvez a gente não esteja abordando coisas, né, que os advogados acham importante. E eu acho que a gente vai ser muito boa, né, essa nossa conversa. Então, gente, passando para o próximo tópico. Tem tempo ainda? Passando para o próximo tópico, uma das perguntas do tema do painel, né? Quando intervir? A pergunta de milhões, né? Inclusive, a OCDE publicou um estudo agora, em 2022, sobre isso, mostrando que é um hot topic, né, internacional. Posso garantir que essa questão, quando intervir, quando aplicar medidas preventivas, é sempre um tema de uma análise muito minuciosa por parte da ESG. Nós tentamos ser muito cautelosos na adoção de medidas preventivas. E eu acho que isso fica evidente se a gente pensar que nos 11 anos que a gente está da nova lei, a gente adotou 18 medidas preventivas. Eu considero um número moderado, sabe? Porque é isso, como eu já tinha falado antes, a gente nega muito mais do que a gente defere, justamente por conta do risco de uma intervenção equivocada. Porque é essa a questão, né? Uma medida preventiva só deve ser concedida quando tem razoável certeza de que uma prática esteja causando prejuízos à concorrência e que esses prejuízos podem ser irreversíveis e que é urgente intervir para manter as condições de mercado, né? A gente se depara rotineiramente com isso, analisando caso a caso. Agora, o risco de uma intervenção equivocada é enorme, por isso que às vezes a gente não toma a decisão de pronto, a gente oficia e tal, gente, porque se a autoridade toma uma decisão apressada com base em poucas informações e informações incompletas,
a gente pode acabar atrapalhando muito mais o mercado do que ajudando, ou criando uma barreira artificial para um concorrente, né, que não precisava estar ali aquela barreira. E então é por isso que é muito importante ouvir o outro lado, sim, tá? Outra questão, em grande parte das representações que nós recebemos, as denúncias são várias, mas não necessariamente todas elas são urgentes, totalmente nítidas e necessitam de uma intervenção da autoridade antitruste. É preciso saber separar o que realmente pode ser danoso à concorrência, precisa ser separado naquele momento, e o que pode aguardar um teste de mercado, uma decisão de mérito, ou até melhor, né, uma negociação de TCC, que é uma medida bem menos invasiva. Eu sou entusiasta. Nesse sentido, né, a gente tem alguns exemplos de preventivas. Eu acho que o que a gente já falou muito aqui é o iFood, né? No iFood teve muito esse cuidado de tentar modular para que proibir que colocasse, a partir desse momento, você não faça novos contratos com cláusula de exclusividade. Para um pouquinho, deixa a gente entender o mercado, deixa a gente entender se há uma conduta anticompetitiva e se há essa questão que ele estava falando qual a medida, né? Hoje de manhã na exclusividade, tá, mas o que pode? 19 pode, 21 não pode, né? Isso tudo é uma questão que a gente precisa discutir e no caso a caso, né? Mas sim, essa medida foi tomada assim justamente por conta dos benefícios que os restaurantes têm, né? A gente analisa essas eficiências também, por exemplo, de contratos de exclusividade. Para os restaurantes é importante aquilo que eles recebem contrapartidas, eles recebem investimentos, então a gente tentou também ter esse cuidado de não prejudicar os contratos já assinados, né? De toda forma, sem dúvida, sempre há uma grande assimetria de informação, o que está acontecendo de verdade em um mercado e o que a gente lá sentado em Brasília sabe, né? Não tem jeito. E esse pressuposto, ele é muito importante que ele permeie a nossa análise para que a gente tenha nessa cautela na aplicação de preventivas que sejam reversíveis, né? Caso as premissas que levaram à sua aplicação não se confirmem ao longo do teste de mercado, e também adaptáveis, né? Por exemplo, se a gente tiver que reduzir ou ampliar o escopo. Nesses 11 anos, das 18 preventivas então, que o CAD deu, 8 foram judicializadas, né? Foram revertidas no judiciário. Claro que isso não é um indicador de que as preventivas que o CAD deu não eram adequadas, com certeza não é isso. Mas é mais uma questão a se levar em conta, né, ao se pensar na adoção de medidas preventivas. A grande possibilidade de transformar em uma disputa judicial que acaba trazendo segurança para o mercado, né? Tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco, né? É importante que o mercado, os concorrentes, os clientes saibam o que pode e o que não pode, né? E aí pediram para falar rapidamente de medidas preventivas em mercados digitais. Começo dizendo que é difícil. São mercados muito dinâmicos, né? Hoje de manhã estava até tentando essa discussão também se estava mais provável que a gente desse medidas preventivas em mercados digitais, porque a gente deu 3 recentemente. Eu acho que tem toda uma questão também, né? Porque, assim, há 20 anos atrás, só existia academia, não existia uma plataforma agregadora de academia. Só existia restaurante e delivery pelo telefone, não existia uma plataforma, né? Então, são mercados que estão surgindo e a gente está precisando analisar os efeitos de práticas deles na concorrência a partir disso. E eu acho que tem outro motivo também. O perigo em mora é muito maior nos mercados digitais, porque são mercados muito mais dinâmicos, né? Então, se a gente estabelece, se a gente demora para dar a preventiva, se ela for realmente necessária, pode ser muito tarde para o mercado. Agora, se a gente der erroneamente, a gente pode criar uma barreira artificial a um concorrente. Esse mercado evoluir mais rápido do que a nossa capacidade de percepção disso, né? E a gente acabar prejudicando os consumidores em última instância, justamente porque a gente está diminuindo as opções deles, né? O grande dilema global, eu acho que nisso, é como coibir o abuso de posição dominante, né, sem desincentivar a pesquisa e desenvolvimento e a inovação tecnológica, né? Em mercados digitais,
as provas de um possível intenção anticoncorrencial são bem mais difíceis, né? Eles não têm um e-mail impresso, não tem uma ata, não tem um comunicado que a gente vê em outras, né? Em outras condutas. Então, alterações em algoritmos que prejudiquem um ou vários concorrentes, por exemplo. Mesmo na hipótese de a gente ter acesso ao código-fonte, as autoridades antitruste teriam pessoas com a devida especialização para analisar o código-fonte e para dizer, não, esse código-fonte aqui, com certeza, ele foi programado tendente a isso, ou então, não, só gera resultados equânimes. Eu acho que é muito difícil, né? Então, a gente vai muito por efeitos, né? O que a gente pode, tanto verificáveis quanto potenciais. Então, é uma passada rápida por esse assunto, porque esse assunto, na verdade, ele podia ser tema de todo um novo IBRAC, né? Do nosso lado, a gente tem estudado muito, tem mantido constantes trocas de experiência com a comunidade internacional e analisado caso a caso. Pessoal, assim eu me encaminho para encerrar a minha fala, ressaltando que estou feliz com os números aqui, porque foi um esforço mesmo de toda a SG, e com a certeza e a promessa de que a gente vai conseguir aperfeiçoar ainda mais tanto a qualidade das análises, porque a gente está se especializando cada vez mais, quanto também deixar mais céleres ainda. Nos aguardem. Agradeço a oportunidade, gente. Muito bom, Carol, obrigada. E, Ricardo, você quer começar? Você vai falar de lá também, não? Falar sentado? Não, vou falar daqui mesmo. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, só agradecer o Marco, o Daniel também pelo convite, pela organização do painel, Mari, que foi super gentil e flexível aqui para também acomodar os temas. É um painel bastante amplo, dava para falar de tudo aqui, na verdade, mas tem uma pergunta para a gente responder no painel, e a ideia é tentar responder, tentar pelo menos dar algum caminho para responder, mas só parabenizar também a Ana e a Carol, e parabenizar o CAD, porque há 2 anos atrás a gente teve um painel aqui mesmo em São Paulo, aqui no Renascença, sobre condutos laterais, e acho que uma primeira dificuldade que a gente tinha, porque aquilo estava dividido em todas as coordenações da SG, e a gente não tinha um interlocutor, para a gente tentar, de alguma forma, entender ali quem era a expertise, como aquilo estava evoluindo, quais eram as percepções. É claro que quando a gente sobe para o tribunal, a gente tem que lidar com 7 conselheiros, mas tem um canal, acho que muito mais estável hoje na SG, para a gente saber com quem a gente está conversando e saber que a SG está evoluindo na expertise, tanto que vocês têm ganhado espaços aí em organismos internacionais, e isso é louvável também, e os números demonstram isso. A gente não tem um estudo muito recente, eu vou comentar aqui alguns levantamentos, mas a gente não tem um estudo muito recente para saber se os números aumentaram, inclusive de denúncias, de representações, e esses casos geralmente começam com representações, com algumas raras exceções, mas obviamente que isso dá a sensação de segurança para os administrados, de que eles têm uma interlocução e que um caso que for levado vai ser cuidado e vai ser analisado com celeridade. E rapidamente aqui, a Mari comentou que eu coordenei o grupo de unilaterais, hoje quem coordena é a Ana Olímpia, e a gente fez ali, acho que quando a gente estava se debruçando sobre esse tema, eu acho que o primeiro desafio para o IBRAC mesmo começar a se debruçar sobre esse tema, era um desafio de tentar pensar numa sugestão de guia, numa ideia de guia, o que a gente faria. Essa ideia já vem há 4, 5, 10 anos, talvez, aqui dentro do IBRAC, com sugestões, e eu entendo, Carol, eu tinha preparado aqui a minha fala, e aí você falou ali sobre safe harbors, né, que foi comentado de manhã, e você falou, mas safe para quem, né? Para quem que isso aqui é seguro? E aí eu risquei as 87 vezes que eu falaria safe harbors aqui no meu texto. Obrigada pela basicamente porque é isso, né? O administrado espera um safe harbor que seja isso pode, isso não pode. Só que nenhum guia do mundo fornece isso. E eu acho que a gente não precisa esperar e não deve esperar isso de um guia do CAD. Porque um guia um lateral do CAD, que viesse dizendo em condutos laterais o que pode e o que não pode, estaria errado por natureza. Porque isso aqui depende de uma série de fatores.
Então, eu mudei aqui Safe Harbors, eu coloquei parâmetros mínimos para a gente começar a conversa, mas acho que essas nomenclaturas fazem algum sentido do ponto de vista do que você está definindo, né? Então, quando a gente pensa em condutas laterais, esses levantamentos que o IBRAC fez ao longo do tempo demonstraram isso com levantamentos de casos, todos eles estão disponíveis no site do IBRAC, inclusive, aqueles que quiserem acessar depois, quem quiser também entrar no grupo, tiver acesso rápido a isso, é um trabalho do IBRAC para a comunidade. Mas a gente tem ali, a pergunta do painel, na verdade, é qual o threshold? Né? E quando a gente pensa em safe harbors, a gente pensa em thresholds. E são palavras diferentes, na verdade, são conceitos diferentes. A gente fala em threshold lá em cima, que é quando a autoridade realmente precisa intervir, ela precisa agir. E a gente fala de safe harbors, ou padrões mínimos, critérios mínimos, quando a gente está lá no piso. E é isso que a gente tem que conversar quando a gente está falando em condutas laterais. Qual que é o piso para o início de uma conversa, né? E eu achei interessante que você comentando ali sobre o que falar no guia, alguns conceitos que às vezes permeiam a análise antitruste, muitas vezes a gente passa por eles batido, mas a gente tem conceitos como, por exemplo, poder de mercado, a gente tem conceitos como posição dominante, que não são a mesma coisa. Então, você tem alguns tipos de condutas em que você precisa... O poder de mercado ele não é suficiente para você ter um mínimo de um standard para você começar uma conversa sobre uma conduta unilateral. Vou usar aqui dar um exemplo, mas que foi dito hoje de manhã, inclusive, exclusividade. Se você pegar o guia europeu, você olha ali exclusividade, e você olha um tipo de exclusividade, ou um tipo de efeito de exclusividade, que são os descontos condicionados. Então, você tem nessa discussão padrões mínimos, e, por exemplo, a Comissão Europeia, a lei brasileira fala em 20% de market share, por exemplo, para você determinar poder de mercado, e é uma presunção que admite prova em contrário, né, para um lado ou para o outro. Mas a Comissão Europeia ela delimita para alguns tipos de condutas, descontos condicionados, por exemplo, um mínimo de 30%. Por quê? O que ela está determinando? O mínimo daquilo. Então, abaixo de 30% é muito difícil você ter, é muito raro, e aí, de novo, volta para um conceito de guia, né? A gente, país de civil law, a gente tem a noção de que a gente vai ter um guia, a gente vai ter uma lei, ela não é lei, ela é um guia, ela é uma orientação que pode ferir, o caso prático pode ferir aquela regra específica. Então, esses conceitos, e aí o que eu determino aqui de padrões mínimos gerais e padrões mínimos específicos, que foi o que a gente foi encontrando ao longo dos diversos casos, eles são importantes nessa determinação. Então, você tem essa discussão, por exemplo, de definição do que abuso de posição dominante, do que é abuso do poder de mercado, para quais condutas você precisa, para quais você não precisa. Então, você está diante de uma conduta de sham litigation, por exemplo, você não precisa de poder de mercado. E tem um voto da conselheira Ana Frazão, em um dos casos, agora não me recordo qual o caso, mas tem um voto da conselheira Ana Frazão, se eu não me engano, foi em Eli Lilly. Ela fala que o simples fato de a empresa poder, pela utilização do judiciário, bloquear a atividade dos concorrentes é suficiente. O que está acontecendo, na verdade, na prática, é que, muito embora ela possa não ter poder de mercado, uma ação judicial, em determinadas condições, obviamente, né, vamos generalizar, mas em condições muito específicas, pode impedir completamente a atividade, inclusive, de concorrentes monopolistas. O quanto isso vai ter de efeitos no mercado é outra conversa, mas para um padrão de sham litigation, para um padrão mínimo, para um safe harbor, aqui usando nesse conceito de padrão mínimo, né, de piso, você pode retirar, por exemplo. Então, você pode ter critérios que são gerais para todos os tipos de condutas, quando a gente fala de condutas verticais, unilaterais, e essas nomenclaturas também têm definições, tem classificações aqui que são úteis, que podem ajudar ou não, mas para algumas delas fazem sentido e para outras não. Então, é interessante... o que você até colocou, que chega uma parte do guia que vocês entram em definições específicas, em conceitos específicos, e vocês exploram especificamente cada uma das condutas, porque elas demandam esse tipo de análise. Mas tem, por exemplo, além desses critérios específicos, tem alguns critérios gerais também que podem ser mencionados, como a própria definição de abuso. E o CAD já defendeu, por exemplo, o CAD já definiu, na verdade, em alguns casos, isso na jurisprudência, o que é um abuso que é um abuso concorrencial e o que não é um abuso concorrencial. Então, o CAD tem uma distinção muito clara entre abuso exploratório e abuso exclusionário.
sendo que abusos exploratórios não estão dentro do escopo, não caem dentro do escopo de atuação antitruste. Isso, inclusive, foi uma mudança da 884 para 2529, em que o próprio legislador, e tem debate sobre isso na própria Câmara, em que o legislador decidiu não incluir, porque a jurisprudência do CAD já vinha dizendo que aquilo não era. Então, a definição também do que é o abuso e que tipo de abuso cabe à intervenção do CAD pode ser tratado como um parâmetro mínimo para a intervenção. E quando a gente olha a jurisprudência, esse levantamento de BRAC é interessante nesse sentido, porque a gente vê ali, quando a gente começa em 94 a fazer o levantamento, a gente vai ver nos casos, a gente tem ali 2, 3, 10, 20, 30 casos de abuso exploratório, depois eles começam a cair, 10, 5, 10, 2, até zerar. Por quê? Porque a gente vai vendo que as decisões do CAD vão tomando efeito. Então, esse tipo de decisão, esse tipo de jurisprudência é o parâmetro que dá, por exemplo, para se dizer num guia, dá para se colocar como um piso mínimo para a investigação. Agora, tem alguns parâmetros específicos também, ou safe harbors específicos, se me permite usar a palavra, que são, por exemplo, em condutas. E isso tem guias fora do Brasil. Então, quando a gente discute, de novo, vou voltar no exemplo de descontos condicionados, você tem a distinção entre lineares e não lineares. E aí o CAD tem jurisprudência dizendo, olha, lineares, em regra, são pró-competitivos. Os não lineares são aqueles que me levantam a orelha, aqueles que me acendem o farol, eu preciso dar uma olhada. Mas mesmo dentro dos não lineares, e aí a gente tem alguma pouca discussão dentro do caso Tô Contigo, por exemplo, da Ambev, mas a gente tem alguns casos fora do Brasil que discutem entre descontos incrementais e retroativos. Então, quais exigem a intervenção do CAD e quais não exigem a intervenção do CAD? Então, você tem ali alguns padrões e algum critério mínimo que talvez para um guia possa caber, possa servir. Mas, obviamente, que isso não vai dar nunca um conforto para o administrado, é bom que a gente tenha isso em mente, do que eu vou fazer se eu estiver de frente com uma prática de descontos não lineares. Pode ser que ela seja anticompetitiva em algumas circunstâncias, pode ser que ela não seja anticompetitiva em algumas circunstâncias. Eu vou ter um caminho do CAD, do que geralmente acontece, eu acho que você colocou muito bem, Carol, que é em que circunstâncias, ou o que se analisa, qual que é o caminho, eu costumo dizer qual que é o caminho do dano, né? Qual que é a teoria do dano para se chegar nessa conduta. E aí, a partir dessa teoria do dano, a gente consegue delimitar ali alguns caminhos, e obviamente que, de novo, pensando num país de civil law, a gente precisa flexibilizar isso para dizer, olha, esse é o caminho geralmente atingido por uma conduta como essa. Mas, até em função da discussão sobre mercados digitais, hoje, cada vez mais, a gente tem teorias de dano novas surgindo. Porque exatamente por conta de plataformas de dois lados, necessidade de equilíbrio entre esses lados, de precificação desses lados. Então, todas essas circunstâncias, elas alteram a forma como você vai analisar uma conduta lateral, e obviamente que isso é dificílimo prever num guia, é dificílimo, inclusive, prever safe harbors, standards, o que quer que seja. O que basicamente a gente consegue fazer é dizer que esses critérios precisam ser atentados na hora de análise de um caso como esse. E aí, acho que a gente pode dividir, né? Eu estou falando aqui muito desses padrões mínimos, mas tem um outro conjunto de elementos que a gente identificou nessa análise, nesses levantamentos da jurisprudência do CAD, que são atinentes basicamente a critérios específicos para determinar qual que é o padrão, qual que é o standard do caso para analisar uma determinada conduta, qual que é o padrão que o CAD utiliza para analisar, para examinar, para fazer o exame da teoria do dano. E aí, eu me lembro muito, eu acho que eu já posso mencionar, o caso já encerrou, o caso do Google Shopping, chegou algum ponto ali da discussão em que a gente perguntava, a gente se debatia internamente perguntando qual que é a teoria do dano que o CAD está usando, né? É uma teoria de dano de discriminação, é uma teoria de dano de alavancagem, é uma teoria de dano de recusa de venda, recusa de acesso ali no caso, né? Qual que é a teoria do dano? Porque a depender de cada uma dessas teorias do dano que você está analisando o caso, por mais que você fizesse ali um framing de self-preferencing, a partir da teoria do dano que você entendesse que deveria ser utilizado ali, isso mudaria completamente o tipo de prova que deveria ser produzida no caso, e o tipo de elemento que você deveria demonstrar, ou o standard que você deveria demonstrar para saber se você está incidindo ou não numa conduta anticompetitiva. Então, e aí, Carol, acho que super feliz a sua fala, quando vocês entram especificamente, vocês se debruçam, então, para trazer um guia que fale sobre essas condutas, cada uma delas, e qual que é a teoria do dano que está ali por trás, quais são as teorias que a gente vai analisar em cada um desses casos,
a gente consegue entender de forma muito mais clara o que o CAD vai considerar dentro de uma análise. E aí, novamente, é claro que não vai dar o conforto para eu saber se é lícito ou ilícito, mas eu sei que tipo de prova precisa ser produzido. Então, se eu sei que é uma teoria de alavancagem, eu vou ter que mostrar que tem um mercado que alavanca, eu vou ter que demonstrar que tem um mercado que é alavancado, eu vou ter que demonstrar que os produtos são separados, eles precisam coexistir, enfim, eu consigo demonstrar eu tenho algum caminho ali para seguir. E aí, se você puder, um minutinho só, meu tempo estourou, mas acho que tem um assunto muito importante também, que é muito discutido em condutos laterais, porque o caso em si ele é muito complexo do começo ao fim. E aí você perde muito tempo discutindo o mercado relevante, depois você perde muito tempo discutindo qual que é a teoria de dano, depois você perde muito tempo discutindo quais são as justificativas econômicas e muito tempo discutindo quais são os efeitos. Se aquilo produz ou não produz efeitos, se produziu ou não produziu, se poderia, enfim. E em alguns casos, você consegue queimar essas etapas para, olhando para alguns elementos para frente, você dizer, olha, eu não preciso percorrer todos os elementos, porque esse elemento aqui já não satisfaz. Então, um guia, muitas vezes, ele pode ajudar, e a gente viu o CAD fazendo isso automaticamente em alguns casos, muito embora não houvesse guia, o CAD queimando algumas etapas, isso nos casos de arquivamento, e aí, por isso que a Ana comentou, eu acho que faz todo sentido, é importante analisar os casos de arquivamento, porque, muito embora a decisão não seja completa no sentido de o CAD percorreu todas as etapas, você consegue observar que algumas etapas que foram percorridas já foram suficientes para encerrar o caso. E isso é essencial. Então, muitas vezes o guia dá a flexibilidade, talvez institucionalizar a possibilidade de se queimar etapas para chegar lá na frente e falar, olha, não preciso ficar 3 anos investigando isso, porque em 1 ano eu acabo com essa etapa aqui, no caso não se sustenta, é muito mais fácil, célere e ajuda, e a gente vê vocês fazendo muito isso na prática, tá? Então, talvez é algo até para se pensar, foi algo que a gente detectou na jurisprudência, alguma dessas etapas que foram queimadas, e aí tem um trabalho sendo feito hoje pelo grupo de unilaterais, que é mapear exatamente a teoria do dano que foi utilizada em cada um dos casos e quais foram os elementos dessa teoria do dano. É um trabalho ainda em andamento de todas as condutas, todos os tipos de condutas que estão sendo examinados, e quem sabe, talvez aí no final do ano, a Ana está fazendo um painel concorrente aqui do lado, mas quem sabe no final do ano a Ana não consegue apresentar esses resultados para a gente, porque tenho certeza que vão ser enriquecedores para a nossa prática e também para o CAD. Estourei um pouquinho, Mari, mas já devolvo aí para a gente seguir. Na verdade, você estava no tempo ainda. Esse foguinho está enlouquecido aqui. O foguinho está descontrolado. Mas, assim, eu acho que o que eu vou sugerir, a gente são 5h38, tá? O número que vale é o que está embaixo, aí, hora certa, está escrito. Boa. E a gente tem 20 minutos ainda, que eu acho que a gente pode conversar, né? Trocar umas ideias aqui. E antes de passar, eu não sei se você quer complementar, Ricardo. Você ficou aflito com o tempo? Não, podemos ter tempo de perguntas. Eu ia falar um pouquinho depois de inversão de ônus da prova, que eu acho que é uma coisa interessante também com os laterais, mas eu não sei. Bom, acho que um dos pontos também que a gente viu, e isso na verdade veio do caso SKF, né? Marcos Paulo acabou de sair. Você esperou ele sair para falar sobre isso? O Marcos Paulo. Foi no timing, né? Para não passar vergonha, né? Então, assim, o que a gente viu ali no caso SKF, por exemplo, foi uma inversão de ônus da prova em determinadas condições. Que é interessante em termos de safe harbor, no sentido de que eu sei quando a autoridade vai claramente inverter o ônus da prova. Porque em muitos casos, tanto do lado representante e representado, mas do lado representante, se joga uma informação e fala, é função dele provar o contrário. E você está do lado do representante e fala, mas isso não está provado, é função do representado, ou do representante, ou do CAD provar isso. E fica-se, talvez, né, até num banho-maria, até no começo do caso, porque ninguém sabe de quem é função de quê provar o quê. Muito embora, se a gente pegar o Código de Processo Civil, a gente saiba que quem alega deve provar, tem uma série de critérios lá. Mas em algumas circunstâncias, inclusive, em que a prova é muito difícil de ser produzida pelo representado ou pelo próprio CAD, há circunstâncias em que esse ônus da prova pode ser invertido e isso pode ser feito claramente. Então, um guia que consiga prever exatamente em que circunstâncias isso vai acontecer, se vai acontecer de forma expressa ou não pelo CAD,
acho que o pior, o mais aflitivo que tem é você chegar no final do caso, numa decisão pelo tribunal, em que o fato é considerado, você fala, poxa, mas eu não sabia que esse fato era o fato que eu poderia ter provado lá atrás e aqui está quase acontecendo uma inversão implícita de ônus da prova. Então, é algo também que dá mais segurança. E é claro, de novo, você consegue estabelecer parâmetros. Quando isso vai acontecer no caso prático, só o caso prático. Mas a possibilidade, talvez, é algo interessante de se discutir previamente. Mas, obrigado, Mari. Então, a gente tem 20 minutos aqui para abrir para perguntas. Eu teria, assim, eu gostaria de começar, aproveitar que eu já estou aqui, começar a fazer uma pergunta para a Carol. Primeiro, te agradecer, que eu achei que foi super esclarecedora, e a gente fica, assim, realmente otimista, né, com o futuro e também com, enfim, as informações que o Ricardo traz também de trabalhos que já foram feitos. Eu acho que a gente vai ter discussões muito profícuas aí quando sair para consulta. Mas com relação a acordos, né, que a gente tinha conversado, né, durante a preparação, algumas questões de acordo, quais seriam, que você tinha mencionado, que em alguns momentos, enfim, recentemente, a superintendência deixou de concordar em fazer acordos em determinadas circunstâncias, e que talvez isso fosse algo sobre o qual você gostaria de falar um pouquinho, né? Então, né, seria a terceira pergunta ali, né? Quando negociar, né, em condutos unilaterais? Eu acho que a SG entende que o TCC é uma solução muito bem-vinda, né? Primeiro, evita as judicializações, né, gente? Isso já ajuda bastante. E demais, quando é possível estabelecer uma medida que vá direto ao ponto, como a Carol falou, você já consegue parar ali a conduta e qualquer prejuízo que esteja acontecendo para o mercado. É bom para a autoridade, né, porque a gente economiza recursos para poder fazer outras investigações que talvez não sejam, né, tão fáceis assim de resolver. E o melhor, o representado tem a oportunidade, né, de negociar, dele ser ouvido, ao invés dele ter que fazer algo que a autoridade impôs unilateralmente para ele, né? Então, eu acho que esse ponto é muito importante. São acordos e, por isso mesmo, a equipe técnica acaba tendo muita oportunidade de conversar e entender melhor o mercado. A gente consegue entender melhor que medidas fazem sentido para o mercado, que medidas resolveria as preocupações ou não, o que é factível de ser implementado, porque às vezes também a gente pode pensar em algo que na prática não dá, né? E eu acho que muito importante também essa questão do monitoramento, né? É monitorável? Essa medida aqui é monitorável? Como é monitorável? Qual vai ser o grau de detalhamento que a gente vai ter, né? Com qual periodicidade a gente vai querer relatórios para a gente poder verificar se estão sendo cumpridos, né? Eu acho que tem que ser algo assim, o monitoramento é essencial, mas a medida ela tem que ser monitorável sem que a SG tenha que formar uma nova equipe, porque a gente não tem esse luxo, mas também que não onere totalmente o representado, né? Porque às vezes é muito caro, sai mais caro para ele do que pagar uma multa, né? A depender do que a gente dê, né? Então, isso que a Mari falou sobre os critérios de conveniência e oportunidade, a gente tem usado isso bastante. A gente depende de que fase está, depende de quantos indícios e qual a força dos indícios que a gente já tem nos autos, depende se a gente chegar a negociar, se os termos são monitoráveis, né? Depende de várias decisões externas que têm a ver com a estratégia de instrução do caso. Então, sim, em condutos unilaterais, a gente já achou que, quando foi proposto, por exemplo, o TCC, a gente achou, não, mas agora eu acho que não é oportuno negociar, né? Eu acho que não é conveniente, é mais conveniente a gente seguir um caminho, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente acha que é uma solução ótima, eu acho uma solução excelente, o TCC, né? É bom para todo mundo, para o mercado, para o representado, para o CAD. Mas é isso, não é sempre, né, que a gente acha que ele é conveniente. Carol, só para não perder o gancho do tema, eu acho que tem um ponto também interessante pensar.
participação de terceiros na negociação de acordo. Como é que vocês veem? Que ótimo. Sem querer. Sem querer. Olha, Carol, que excelente pergunta para a qual eu não tenho uma resposta. Olha a amiga, né? Olha. Mas acho que vale ficar no radar, né? Não, eu acho que vale ficar no radar e vale, assim, sinceramente, não é algo que a gente tem usado, né? Mas é algo que a gente pode discutir, tanto internamente, como vocês trazendo também a visão de vocês, eu acho que é super válido a gente discutir. Eu gosto muito dessa pergunta, porque, na verdade, em princípio, a negociação fica entre o representado e, né, e a SG, e aí o representante muitas vezes não participa, e o acordo ele afeta não somente ao representante, né? Tem outras pessoas aí no mercado, principalmente no mercado de plataformas, né, que podem ser afetados. Então, uma pergunta... Por vezes ajuda também a reduzir a simetria, né, que Isso. tem assim, entre o próprio CAD e o representado ali. Em atos de concentração, por exemplo, em alguns, não todos, mas o CAD costuma rodar um market test. Sim. Né? Então, Em alguns, né? Não todos. É interessante se pensar, talvez, num market test, muito embora possa atrasar um pouquinho a celebração, você dá oportunidade. A Comissão Europeia costuma fazer também alguns market tests em relação a acordos em condutos laterais. Então, é algo a se pensar, é uma pergunta difícil. É uma pergunta. E não foi combinada, viu? Bom, eu não sei se alguém quer fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, mas alguém está muito afim de fazer pergunta? Bom, eu vou aproveitar, então, gente. Estou com o microfone aqui. Na verdade, comprar, enfim, para a Carol e para a Ana e para o Ricardo, como é que a gente, enfim, como é que vocês veem a questão do enforcement privado enfim, nesses casos de conduta unilateral, né? Porque a gente, quando é consultado a respeito de algum tema que envolva uma possível conduta de abuso de posição dominante, tem o CAD, mas não tem só o CAD, né? Então, como é que vocês veem essa possibilidade de um enforcement privado complementando, talvez, a atuação do CAD? Posso começar, que eu acho que foi o último ponto ali que eu comecei a explorar na minha fala, né, que são os programas de compliance, né? Eu acho que a gente pode trabalhar preventivamente, né? E aí, já começando a endereçar um pouco, pensando no que você pode evitar. E assim, eu acho que é muito válido isso. Até me ocorreu um outro ponto agora, quando a Carol falou agora da atualização do guia. Eu acho que vale também olhar para o guia de programa de compliance, né? Que é um guia de 2016 que trazia ali algumas diretrizes para o programa de compliance de conduta unilateral, que eu acho que está datado e realmente vai precisar dar um olhar ali, pensando agora nesse guia que vai ser, pelo que eu entendi, super dinâmico, atualizável, com números, aplicado em números, né? Expectativas foram criadas. Muitas. Mas, enfim, eu acho que a gente pode começar pensando nesse lado preventivo. Não sei se o Ricardo tem uma... Não, concordo 100%. E tem uma perna aí, né, a posteriori, que é levar isso ou não para o judiciário, né, que é uma decisão, assim, muito difícil, porque em duas instâncias, né? Primeiro, porque o tipo de prova que se produz com o CAD, numa investigação do CAD, é muito mais ampla do que uma prova que se consegue produzir, pelo menos na prática, tá? Porque em teoria você conseguiria, porque você faria no judiciário. Agora, discute-se muito a RDCs em casos de cartel, pela, não facilidade, né, mas pela presunção lógica de que houve um prejuízo, houve um dano e que aquilo é quantificável, mas também se poderia pensar em condutas laterais, né? Mesmo tornando a decisão do CAD um título executivo. Então, eu acho só que, como a gente ainda carece de uma expertise mais profunda do próprio Poder Judiciário, isso acaba sendo um pouco mais difícil, como você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, em que os casos todos são no Judiciário, mesmo aqueles trazidos pela autoridade, mas você tem essa complementariedade do enforcement privado muito mais forte. Então, eu acho que ainda tem um problema de sistêmico no Brasil, do próprio Poder Judiciário, que precisaria ter um aprofundamento de instrumentos, de expertise e de cultura de concorrência para a gente conseguir ter uma discussão no mesmo nível que a gente tem com o CAD.
Perguntas? Daniel, Marco, vocês que propuseram. Eu sei que o pessoal está cansado com... Não sei se a gente encerra aqui. Tem um ali. Se animou. Tem alguém? Ah. Rodrigo. Não valeu isso. Mas vamos lá. Perguntinha um pouco fora da caixinha, aí, pegando o gancho. Um ponto que a Carolina mencionou é sobre análise material, se voltar mais para os efeitos, no fim da discussão. O Ricardo falou um pouquinho sobre o ônus da prova e análise de prova. E aí, olhando um pouco o exemplo no exterior, né, a gente vê com alguma frequência autoridades europeias fazendo busca e apreensão em investigações unilaterais. E nos Estados Unidos, a gente vê o litígio com o Discovery, em que a gente tem essa discussão da prova mesmo, em uma análise em que, enfim, a discussão de ônus da prova meio que fica perdida, porque a prova é toda produzida antecipadamente, né? Essa é uma discussão que já se travou no CAD, né, a possibilidade de busca e apreensão em condutas unilaterais, ou é algo que já foi tentado e não deu certo? Enfim, eu queria escutar um pouquinho sobre isso. Que eu me recorde, né, acho que o Rubens seria o melhor para poder responder isso, mas que eu me recorde, não foi tentado, mas é uma discussão que temos sim, e eu acho que o entendimento majoritário é que sim, é possível. Eu acho que tem também aquele mecanismo da inspeção, né? Eu acho que isso já foi tentado, né? Mas a inspeção você acaba avisando com 24 horas antes que o CAD vai chegar. Né? A pessoa consegue queimar tudo que ela quiser. Né? Mas sim, isso já foi pensado, sim. Aí tem uma coisa também, né? Em unilaterais a gente tenta o máximo possível. 99% dos nossos casos já são instaurados de acesso público, né? Então aí a gente teria que começar a ter mais uns casos, né, também acesso restrito, né, para poder ser efetivo, né, uma busca e apreensão. É algo pensado mesmo aí. A gente está esperando alguma agora? Não podia perder essa. Foi brincadeira, gente. Não ia perguntar isso para ela, assim, não. Claro que pode. Tem só um comentário em relação à pergunta que é muito boa, que geralmente pergunta o que a gente conseguiria disso, né? Porque, em regra, as condutas laterais, não sei se eu consigo dizer em regra, mas na grande maioria, ou grande parte delas, você vai para uma discussão de direito, né? Aparentemente de direito, em que os fatos dificilmente são negados da forma tão forte como acontece no caso de cartel. Mas eu acho que aí tem um ponto, Rodrigo, que que eu cortei aqui da minha fala, depois que a Carol falou para não falar de Safe Harbor. Tô brincando, Carol. Mas tem um ponto interessante, que é cada vez mais as autoridades no mundo, até pela dificuldade que você tem, e o professor Furquim falou hoje cedo, que você tem de determinar mercado relevante e, consequentemente, poder de mercado, tem se utilizado cada vez mais de provas indiretas para se determinar poder de mercado. Se a gente pegar alguns casos, por exemplo, nos Estados Unidos, o próprio caso Microsoft, o poder de mercado, obviamente, que tinha o share ali grande, e aquilo era uma evidência, mas evidências adicionais foram utilizadas, como, por exemplo, e-mails trocados entre a liderança da empresa, em que eles mostravam as condições que eles tinham de alterar unilateralmente as condições de mercado. Então, isso foi utilizado como prova indireta para determinar não só o poder de mercado, mas a posição dominante que eles efetivamente tinham naquelas condutas. Então, muito embora a gente às vezes pense, poxa, por que eu vou conseguir uma prova indireta se a discussão aqui é econômica e de direito? Muitas vezes você consegue provas indiretas para se determinar se aquela conduta, ou não, se aquele comportamento ou não foi fruto de um abuso de posição dominante, se houve abuso mesmo. Você consegue muitas vezes determinar até se as justificativas da empresa elas foram pensadas antes, porque uma das coisas que sempre se fala, não, mas a justificativa disso daqui é porque, da exclusividade, é porque eu fiz investimento, eu fiz aquilo. Mas mostra isso, onde você demonstra isso, onde você prova isso nos seus arquivos internos, nos seus documentos internos. Então, uma prova indireta também poderia servir, por exemplo, para esse fim. Então, só um comentário. E esse seu ponto é super bom, né? Porque eu acho que a gente tem que começar a ter uma cultura do registro, né, da racionalidade econômica. Isso eu acho que é uma coisa que as empresas têm que começar a pensar, a trabalhar nisso, porque isso ajuda muito.
preventivamente e depois pós-mente, né? Estou aqui no compliance hoje, geral. Esse ponto das ações assim, é um bom ponto que eu fiquei pensando. Tem um trabalho do Ricardo Inglês de Souza, que ele fala do dogma do cartel e a seletividade do direito concorrencial brasileiro. Que ele fala, a gente assume, né, que o cartel é mais lesivo, mas a conduta unilateral, ela é mais lesiva. E ela é mais rápida, ela atinge diretamente o mercado e o concorrente. Acho que vale a pena, assim, a gente vê muitas ações de reparação de dano, sempre pensando sobre essa ótica. Acho que se a gente inverte um pouco, pensa um pouco nisso, acho que talvez a gente tenha aí também um caminho do private. Legal. Agora todo mundo tem que ir até aqui para perguntar, só para dificultar. Carol, você é de casa, seja boazinha. Pode deixar. Não, eu acho que não foi muito falado, então não precisam aprofundar muito, mas eu fiquei muito me perguntando que em várias análises, principalmente de AC, às vezes de cartel, a gente tem alguma interação quando é algo internacional com outras autoridades e algumas condutas unilaterais, como no caso do Google, por exemplo, a gente tem em outras jurisdições. Então, eu queria, quem quiser falar um pouco sobre, mas acho que principalmente a Carol, desculpa, sobre essa interação com outras autoridades e quanto o CAD se sente que ele tem que esperar, às vezes, porque é uma empresa que está muito mais fora, o impacto vai ser maior, talvez no exterior do que no Brasil, é melhor esperar se vai ter um remédio lá, porque aqui vai ter um efeito reflexo. Como que costuma ser essa dinâmica quando tem um impacto mais internacional? A gente tem muito contato com as autoridades, né? Porque, como você falou, muitos desses casos não são só no Brasil. Inclusive, alguns desses casos acabam não tendo tantos efeitos no Brasil, mas tem fora, por exemplo, né? Então, a gente tem muito contato, sim, com as autoridades internacionais. A gente conversa, né? A gente pergunta o que eles estão levando em consideração e tal. A gente tem sim. Pode terminar. Tem mais uma pergunta ali. A gente não enxerga muito por causa da luz. Essa vai ser a última, porque a gente vai ter que encerrar depois. Bom, queria aproveitar aqui a discussão, até um ponto que a Carol trouxe, a Ana Carolina, desculpa, trouxe, de que, às vezes, a conduta unilateral pode ser até mais lesiva que o cartel. Queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês veem os riscos de retaliação, né? Porque quando a gente fala de conduta unilateral, normalmente a gente está falando de uma empresa com posição dominante e, portanto, com significativo poder de mercado. Quando essa prática puder ter um efeito vertical, e aí a gente não está falando de um efeito direto na concorrência, mas talvez num cliente ou num fornecedor, que é oficiado pelo CAD, muitas vezes numa investigação que ainda corre em sigilo, né? Ainda não se tornou pública. E ele se depara ali com aquele ofício, uma série de perguntas. A pressão do fornecedor de um lado, falando, vê lá o que você vai responder. E aí, muitas vezes, o fornecedor não quer se envolver naquela discussão justamente porque ele fala, poxa, mas eu vou aqui, eu teria muita coisa para contribuir com essa investigação, mas eu dependo desse fornecedor, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês se essas discussões têm sido aventadas, como é que o CAD, especialmente, o que poderia ser feito do ponto de vista do enforcement para garantir, de certa forma, não sei aí se seria manter o sigilo das empresas oficiadas, enfim, tentar pensar um pouco junto com vocês, expositores, né, que têm se aprofundado nesse tema, o que poderia ser feito, porque do ponto de vista da prática privada, é uma coisa que a gente vê muito comumente, né? Então, as empresas, elas se limitam a responder os ofícios, obviamente, de uma forma verdadeira, mas talvez muito simplista, frente a tudo aquilo que ela poderia contribuir por haver um receio de retaliação, ainda que seja uma retaliação tácita e não expressa. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês nesse sentido. Obrigada. Sim, é uma coisa que eu não vou nem dizer que é raro, porque acontece muito, acontece sempre realmente, né, de quando tem esses casos assim verticais, as pessoas não posso me dispor com ele. E aí responde de forma simplista, realmente o ofício, mas aí marca reunião com a gente e fala tudo, e aí pra gente
Para a gente é muito frustrante, porque a gente tenta explicar, olha, eu entendo o seu medo de retaliação, mas eu não posso dizer, vozes da minha cabeça me disseram, né, que está acontecendo isso. É frustrante mesmo, e a gente entende o lado deles, mas a gente tenta explicar para eles, olha, a gente só pode acusar uma empresa daquilo que está nos autos, né? Então, o que a gente tentou fazer agora recentemente em um outro caso é que a gente oficiou clientes, mas sem os ofícios só foram tornados públicos quando chegaram as respostas. A gente tentou fazer isso para não saber que clientes foram oficiados, para tentar não ir lá e falar, olha lá o que você vai responder, sabe? Recentemente a gente usou essa estratégia. Acho que é uma estratégia, mas acho que assim, a outra é realmente oficiar ainda em sede de acesso restrito ainda, né? Que é uma possibilidade. Mas nada impede o cara de falar para o vendedor dele, né? Ó, recebi um ofício aqui do CAD e está me perguntando isso, isso e isso. Aí o advogado liga. Por que você está perguntando isso para o meu cliente? Então, assim, é difícil, é uma situação difícil. O problema é que depois o cara vai ver lá, né, a resposta. Então, a retaliação pode vir depois, né? A retaliação pode vir depois. Nesse caso, a gente teve esse cuidado especialmente para que não influenciasse a resposta, né? Gente, acabamos com o tempo aqui. Agradecendo novamente aos proponentes, aos nossos expositores aqui. Foi um prazer. Vamos combinar de continuar a gente conversando. Muito obrigada, Carol. Foi de verdade. Assim, o preparatório foi sensacional. A gente bateu um papo assim, obrigada. Não a gente continua aí, com chopp, sem chopp. E agora eu não sei qual é a programação, estão apagando as luzes. É o quê? O Ricardo que vai falar agora. Tá. Rapidamente, e só um minutinho, Riba, só para fazer jabazinho de dois livros. Um que é o de Condutos Laterais, aquele livro que foi feito em português, saiu uma versão em inglês. Então, para todos aqueles que tiverem interesse, tiverem participado, também tem uma versão disponível online. Tem um livro também organizado com o IBRAC também, mas patrocinado pelo IDP, que é um dossiê, na verdade, de mercados digitais, que saiu agora na revista deles, que tem artigos ali de professores do Brasil, de fora. Eu recomendo também a leitura, acho que são duas obras importantes. E aí, rapidamente aqui o anúncio, né? Às 18 horas, então, no Blue Note, 18h30. 18h30, então, no Blue Note começa a confraternização. A gente tem o prêmio Bractim, já às 18h30 em ponto, e também ali o Lifetime Achievement, que é um prêmio novo aí do IBRAC, que já foi entregue no ano passado, mas que vai ter a premiação também desse ano. Então, convidamos todos vocês já irem diretamente para lá, e de lá o IBRAC continua. Obrigado, viu, gente?